início, então o nosso tema hoje é esse Covid-19. As implicações elas são diferentes para homens e mulheres. Obrigado, Acib Mulheres. Psicologia para estudar. Obrigado, gente. Agora vamos em frente. Então, esse tema nós acreditamos que é muito importante, primeiro, porque estamos vivendo nesse momento de pandemia, né? E as implicações, não só do Covid-19, né? Mas assim, tratando-se de mercado de trabalho, de oportunidades, que a gente vai trabalhar aqui também, a diferença entre justiça, igualdade e a equidade, né? Do outro lado, são diferentes para os homens e mulheres. Gostaria, no primeiro momento, de agradecer mais uma vez aqui a CEMEC, Conselho Mulher Empreendedora e da Cultura, a CIB, Associação Comercial e Industrial de Barueri, na pessoa da Gisele Mora, muito obrigado, né, por promover essa parceria com a gente. Rotary Barueri Empresarial também, que é essa associação de clubes e de serviços com o objetivo de unir voluntários para prestar esses serviços humanitários e promover a ética e a paz. Né? Gostaria de agradecer também a CIB Mulher Barueri, que é uma vertente da Associação Comercial de Barueri, que promove também essas ações colaborativas junto às mulheres de Barueri. Por último, mais uma vez, não menos importante, muito pelo contrário, é uma grande honra. Gostaria de agradecer a participação da Simone Bianchi, né, da ONU Mulheres. Simone aqui com a gente. A Simone ela tem um know-how, ela tem um background muito forte nesse tema. Então, por esse motivo, né, nós acreditamos ser a pessoa ideal para compartilhar aqui com vocês a sua experiência, um pouco, algumas informações, até mesmo dados, né, que a Simone está trazendo aqui para apresentar para vocês. Né? A Simone, mais uma vez, ela é entusiasta desse tema de diversidade, inclusão, cultura. Ela é hoje uma liderança brasileira nessa criação e ampliação de estratégias e redes internas e externas da diversidade. Ela trabalha promovendo o desenvolvimento e o crescimento entre organizações para atrair esses novos resultados positivos para a nossa sociedade. Ela é membro e apoiadora das instituições focadas em alavancagem de oportunidades para as mulheres. Por isso, mais uma vez, é a pessoa ideal aqui para trabalhar com a gente esse tema. Consultora da ONU Mulheres, para promover o empoderamento feminino, né? Ela também é executiva de RH há mais de 20 anos, então tem bastante experiência também com pessoas e bastante experiência para dividir aqui com a gente. Já trabalhou em empresas extremamente renomadas que vocês devem conhecer, como, por exemplo, a ABB, a Schneider Electric, a DuPont, né, entre outras, formada em administração de empresas e possui também MBA executivo internacional pela USP, já fez extensão nos Estados Unidos, China, Europa, Índia e assim vai, né? Simone, mais uma vez, muito obrigado, né, por dividir seu tempo aqui com a gente, poder participar aqui com os alunos. Ô, Rodrigo, eu fiquei cansada só de ouvir você falar, deu tanto trabalho isso. Bastante coisa. Bastante coisa, né? Bom, prazer estar aqui com você, Rodrigo. A gente agora eliminou um grande entrave, que é esse problema do eco, né? Está sendo ótimo. É isso mesmo. Parabéns aí pela sua liderança. Né? Queria agradecer também a Gisele, da CIB Mulher, que foi quem puxou realmente essa oportunidade para a gente, né? Para a CIB especialmente. A gente tem aqui não só as pessoas da Uninove, mas também empresárias, pessoas que têm seus próprios negócios já também, né? Além de já terem estudado ou muitas vezes empreenderam. E a gente vai ver que o número de empreendedoras mulheres no Brasil é um número bem expressivo. Não é à toa que a gente tem na CIB Mulher, não só mulheres empreendedoras, também a gente está falando de mulheres que trabalham em grandes indústrias e comércio, né, na nossa região. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu estava brincando que, além desse currículo todo que você acabou de ler, eu também já sou, nesse período de confinamento, faxineira, cozinheira, lavadeira, passadeira, professora. E isso é o nosso novo desafio, né? O nosso novo normal nesse período de pandemia. E eu costumo dizer que nós estamos, sim, na mesma tempestade, mas nós não estamos no mesmo barco. Né? Eu conheço gente que está realmente à deriva, sem boia e literalmente, infelizmente, se afogando. Por quê? Porque, de verdade, com as construções sociais da nossa sociedade, muitas mulheres, inclusive, que estão em casa fazendo home office, estão sofrendo hoje, são vítimas de violência, por exemplo.
né? Porque estão confinadas, na sua grande maioria, com o próprio agressor. Né? Isso é um dado triste da nossa sociedade. A gente já tinha 35% no mundo de mulheres que sofriam violência doméstica, esse número duplicou no período de confinamento. Então, é um dado bastante alarmante e que nós, na ONU, temos ajudado, apoiado, né, a conscientização de homens e mulheres, porque, de verdade, esse é um número que a gente não quer ver crescer. Né? Pelo contrário, a gente quer ver reduzir. E também tem um outro detalhe muito importante, que muitos de nós, Rodrigo, a gente está nas nossas casas com a despensa cheia, a geladeira cheia, e muitas pessoas estão passando necessidades. Então, a gente está, assim, na mesma tempestade chamada Covid-19, mas a gente não está no mesmo barco. A gente precisa estar sensível a questão, né, sermos sensíveis à questão de que a gente precisa também ser solidário e ajudar outras pessoas. Né? Então, com certeza. a ideia aqui hoje é a gente compartilhar um pouco desses conhecimentos e a gente quer muito ouvir também as perguntas de vocês sobre esses temas e a gente vai batendo um papo aqui, né? Vai ser um diálogo. Eu queria Inclusive, Simone, Ah, eu só queria fazer um comentário. É muito importante isso que você disse agora, porque logo no início da minha graduação, há 4 anos e meio atrás, né, eu participei, tive a oportunidade de participar do Núcleo de Prática Jurídica, que nada mais é do que um escritório de advocacia da universidade em parceria com a Defensoria Pública. E desde aquela época, eu atuei no segmento criminal, né? Então, assim, desde aquela época, inclusive hoje, né, tá muito pior, infelizmente, mas desde aquela época, 90% dos casos era relacionado à violência doméstica, era a questão da aplicação ou não da Lei Maria da Penha, né? É muito alarmante mesmo, muito mesmo. que triste, né, Rodrigo, esse dado. Muito triste. E isso é histórico, viu, Rodrigo? Porque a questão da violência vem desde a época onde as mulheres de fato eram consideradas, e em alguns lugares ainda são, como objeto, né? Então, é meu e eu faço dele o que eu quiser, né? Assim que a gente faz com objeto. Então, eu tenho um celular, eu faço o que eu quiser dele. Eu tenho uma bola, eu Sim. faço o que eu quiser dela. E eu tenho uma mulher, tanto que existia muito essa questão desse comentário, por exemplo, mulher minha não usa roupa curta, mulher minha não sai sozinha, mulher minha... E essa mulher minha trazia um pouco dessa ideia do direito de posse, né? Que vem desde essas construções sociais do machismo. Então, a gente vai falar um pouco disso também, como a gente pode quebrar esse silo para a gente ter uma nova sociedade onde as pessoas possam ser tratadas como gente, serem respeitadas e, de fato, oportunidades para todo mundo, né? Essa que é a questão. Ô, Rodrigo, olha que dado interessante, falando agora do Covid-19, né? 85% das pessoas do cuidado, trabalhando na temática do cuidado no Covid, são mulheres. Isso significa profissionais da área de saúde, enfermeiras, técnicas de enfermagem, pessoas que estão, de alguma maneira, relacionada com essa temática. Foi a primeira vez na história mundial, de todas as pandemias, de todas as crises que a gente já passou no mundo todo, o Covid é a primeira pandemia, a primeira crise, de fato, que a gente passa no mundo, onde a mulher está realmente no centro. Em que sentido? No centro, realmente, da luta. Né? Então, você vê, olha bem que interessante, na época das guerras, né, quem saía para guerrear? Eram os homens, né? Você não conhece no exército uma mulher que ia para a linha de frente para guerrear, né? Quem ficava em casa eram as mulheres, né? E elas faziam o quê quando ficavam em casa? Elas cuidavam dos seus filhos e colaboravam, trabalhavam em colaboração com outras mulheres para sobreviver, né? Muitas delas, porque faltava realmente o básico. E elas, né, na época de guerra, está faltando tudo. Então, elas colaboravam entre elas e foram criando e desenvolvendo competências super importantes do cuidado, né? Isso é um desenvolvimento, isso não é um DNA. A gente não nasce, a mulher não nasce sendo mulher. Ela se constrói mulher, né? Assim como o homem é a mesma coisa. Aprendizados que a gente vai vivendo, né? E aí, nessa guerra agora que a gente está vivendo, a guerra contra a pandemia, uma guerra silenciosa de um vírus, quem que está guerreando? A mulher. Ela está guerreando com as armas que ela tem, que são as armas do cuidado, da colaboração, da empatia, da solidariedade. Existem várias mulheres que estão perdendo, inclusive, a vida, literalmente, para dar a vida a outras pessoas. Olha que coisa mais linda. Porque na guerra que a gente conhece era de tirar a vida. Essa guerra a gente está falando de dar a vida.
né? Então, é uma questão muito interessante dessa diferença da guerra que a gente está vivendo, né? E há uma valorização muito grande do cuidado e também está relacionado com vínculo, afeto e construções de relações. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo como sociedade, e as mulheres no centro também, muitas, sendo convidadas à tomada de decisões em relação a esse tema também, né, em grupos de crise e tudo mais. Mas o que acontece, Rodrigo? Olha bem, e todos que estão aqui nos ouvindo. Existe na construção social da nossa sociedade uma naturalização do cuidado e também da culpa. O que significa dizer isso? A mulher, desde muito cedo, se sente ter a obrigação de cuidar, de ser a principal cuidadora da casa. Então, você deve ter vivido isso na sua casa, sua mãe, seus pais, e todos que estão aqui devem ter essa referência, onde a mulher sempre foi quem cuidou de fazer a comida, de ajudar nas tarefas domésticas. Então, eu lembro de muito pequenininha, né? Não aconteceu na minha casa, porque lá em casa meu irmão e eu já dividimos a tarefa desde muito cedo dentro de casa, mas muitos lares, o menino ia para a rua jogar bola e a menina ficava em casa fazendo o quê? Ajudando a mãe nas tarefas domésticas. É mentira? Isso acontecia diferente? Essa é uma construção social. Por que o menino não pode ajudar em casa também? Né? Então, essa questão foi criando uma naturalização do cuidado e da mulher, das tarefas domésticas e a mulher. Então, essa relação, né? E aí, a naturalização também de que a mulher nasceu para isso. A mulher, nossa, o DNA, intuitivamente a mulher é do cuidado, né? Assim, é muito que a gente falava, né? E tem o reforço que a gente vive também do instinto maternal. Não, porque a mulher tem um instinto maternal e por isso que a mulher que tem que cuidar. Aí o homem fala, não, eu não consigo. Então, todas as vezes que a gente convocou as meninas para as tarefas domésticas e não convocou o menino, a gente está fazendo um desserviço para o menino. Vocês, inclusive, que são universitários e que vão, por exemplo, ou estudar fora, ou estudar numa outra cidade, passam um bom perrengue, né? Se chega lá na República, ou então onde vai morar, e não sabe fazer nada. Por quê? Porque não aprendeu. Desde pequeno você não era convidado para isso. Então, por que não? Qual é o medo que existe por trás de ensinar o menino, por exemplo, a fazer uma comida, fazer um arroz, por exemplo, a lavar uma louça, ajudar a cuidar da casa? Porque essa casa que a gente está falando para ajudar a cuidar não é a casa de outra pessoa, é a casa dele mesmo, né? Que ele mora, que ele compartilha. Então, é muito comum. A gente ainda vê isso hoje na nossa sociedade. Então, aqui a Silvana até está colocando que as empregadas domésticas são unicamente mulheres, né? São raríssimos os casos, a gente se surpreende quando tem um homem, eu conheço um, e aí todo mundo fica assustadíssimo, né? Mas por que não? Né? Por que não o homem também na divisão, ou não só na divisão das tarefas domésticas, mas como empregado doméstico também, né? Claro. Mas justamente porque a mulher foi ensinada ao longo da sua vida a cuidar. Então, ser uma mulher cuidadora não custa muito. Então, eu estava falando da época da guerra. Nessa época pós-guerra, na década de 60, as mulheres foram para o mercado de trabalho. Não que elas não trabalhassem, sempre trabalharam, mas foram para as indústrias, né? Saíram realmente para trabalhar. E aí, quando eu falo de mulheres, estou falando de mulheres brancas. Olha bem a complicação. Por quê? Porque existe todo um outro viés, que é o viés do racismo, né? Que a gente não vai ter tempo aqui para discutir, a gente pode falar numa outra live sobre isso. Mas quando as mulheres saíram para o mercado de trabalho, os homens não voltaram. Eles já estavam lá e ficaram lá. Então, quem é que vai ficar aqui em casa cuidando das tarefas domésticas? É aí que surge realmente muitas reclamações, as tarefas se multiplicando em dupla, tripla jornada de trabalho para as mulheres, e as mulheres já cansadas disso, surgem então as mulheres negras que vão trabalhar então nas casas dessas mulheres que saíram para trabalhar. Então o homem continua lá, ele não volta, a mulher sai para trabalhar, e quem entra então no lar dessas mulheres são as empregadas domésticas, que na sua grande maioria são mulheres negras.
E aí, o reforço de tudo que a gente já sabe dessa questão do cuidado, do racismo e também de todas as implicações da diferença, né? Da desigualdade, né? E aí, quando a gente fala de luta feminista, que é quando surgem também as lutas feministas, o feminismo, não sei se todos sabem, qual é a diferença de feminismo e de machismo, né? Basicamente, o feminismo, ele luta por direitos iguais. E o machismo fala sobre a superioridade de homens em relação às mulheres. Então, essa é a grande diferença. Então, uma pessoa ser feminista, que podem ser homens e mulheres, é quando a gente, de fato, está lutando para que todo mundo tenha direitos e oportunidades, né? Na certeza de que o machismo não faz bem para ninguém. Né? Mas vamos voltar para o cenário e o mercado de trabalho. Né? Vamos falar do mercado de trabalho. Hoje, 42% da renda familiar provém das mulheres. 42%. Né? Nas universidades, a gente está falando, né, com uma grande universidade do nosso país, né? As mulheres são as que mais se formam. 58% das mulheres têm nível superior. 58%, tá? 72% das mulheres profissionais ambicionam sim posições de liderança, porque muitos falam sobre isso. Não, mas é porque as mulheres, dá um determinado momento da carreira, elas não querem crescer mais, elas querem cuidar da casa e dos seus filhos. Isso é uma mentira. Isso é uma construção social e as mulheres sim querem crescer. O que acontece é que aí elas não encontram no mercado de trabalho o ambiente adequado para ser mãe, para ser mulher e ter aí o seu desenvolvimento profissional. E vou falar uma coisa para você, Rodrigo, cansa, viu? Cansa ter que provar a todo momento que sim, você é boa, que sim, você sabe fazer, que sim, você dá conta. Porque é aprovação o tempo todo. Você ia fazer um Inclusive, Simone, comentário? acho muito legal. Não, então, eu ia comentar isso é bem breve, só gostaria de agradecer, inclusive, por trazer esses dados, porque muitas pessoas elas costumam ficar nesse senso comum, né? O senso comum é aquele almoço de domingo, que a opinião ela é baseada no que o tio e a tia comenta ali na mesa, né? Não estou falando das pessoas que estão nos assistindo aqui, né? Porque existem pessoas, sim, que possuem um senso crítico, mas nós sabemos que muitas pessoas possuem suas opiniões, a sua cabeça, a sua formatação, seu mindset, baseado em opiniões, mas contra dados não há argumentos, né? Então, acho muito legal. Obrigado por, inclusive, trazer esses dados aqui para gente. Imagina. O Brasil é um dos países que mais tem mulheres empreendedoras, né? Nos principais países, né, do mundo. Mas só que as mulheres ainda trabalham 10 horas a mais em afazeres domésticos do que os homens. Então, você imaginar que você tem mulheres no mercado de trabalho, você tem mulheres empreendendo, e ainda assim são elas que fazem mais as tarefas domésticas, alguma coisa está errada, né? Porque se a casa é da família, né? Então, quem é que está dividindo essa tarefa em família? E quando eu falo do cuidado da casa, é pior em momento de pandemia, Rodrigo, porque as empregadas domésticas que a gente comentou, elas estão nas suas casas também. Então, existem muitas mulheres, inclusive, que nunca tiveram a chance de fazer uma dessas atividades domésticas. Por quê? Porque, por uma questão social, tiveram uma condição de sempre ter empregada doméstica. E agora estão tendo que aprender a fazer coisas que nunca fizeram ou que faz tempo que não faziam, tá certo? Umas desfrutando, gostando dessa possibilidade, mas outras sofrendo, literalmente, porque tem que dividir também com o trabalho, com o home office, né? Então, você está fazendo home office. Eu brinco que está fazendo homeschooling também, só que não é homeschooling, que homeschooling normalmente é uma decisão que a família toma de educar o filho em casa. A gente não tomou essa decisão. Um vírus veio e botou todo mundo em casa, né? Assim, então... É isso mesmo. Então, tem que ajudar a educar o filho dentro de casa, com as tarefas, e uma série de outras ações, né? Cuidar do cachorro, cuidar de uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência, da roupa, da comida, quer dizer, tudo ao mesmo tempo, né? Então, como é que a gente consegue realmente questionar isso dentro dos lares e que as pessoas possam ter essa chance de conversar mais sobre isso? É o que você falou, nesse almoço de domingo, como que a gente está dividindo as tarefas, está realmente conversando sobre esse assunto.
trazendo ainda dados de pesquisa, a pesquisa Panorama Mulher de 2018 sobre o mercado de trabalho fala que 75% das empresas, né, afirmam que iniciativas em relação à diversidade de gênero, especialmente, traz benefício para os negócios. E fala também que aumentaram, inclusive, lucros entre 5% a 20%, a partir do momento que levou mais em consideração a diversidade, especificamente a diversidade de gêneros, né? A diversidade ajudou a atrair e reter talentos, né? Isso aumentou em 57%, e mais 54% relataram a melhoria da criatividade e inovação. Agora eu te pergunto, Rodrigo, e todo mundo que está aqui, se a gente já sabe que diversidade dá bons resultados, traz bons resultados, por que que as mulheres ainda não estão nas empresas? Né? A gente tem um dado aqui também para compartilhar que mulheres nas carreiras de STEM, que a gente chama que é ciência, tecnologia, engenharias e matemática, as mulheres nessas carreiras são 28% apenas. 28%. Então, se a gente fala que diversidade é bom, que diversidade traz resultado, por que as mulheres não estão nas empresas e por que as mulheres não se sentem atraídas por carreiras, por exemplo, de ciência, tecnologia, engenharias e matemática? Qual é a resposta? Né? Então, eu queria saber se alguém aqui tem algum comentário. Eu acho que eu não consigo mais ver os comentários aqui, por algum motivo, está fixado. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver se alguém... não, tá fixado, né? Se eu acho que fixou. Pessoal. Agora... Qual eu ia até falar... Não, então eu ia até falar, pessoal, podem participar à vontade aqui nos comentários, inclusive nós gostamos disso, né? Eventuais dúvidas, comentários, o que vem à mente, pode colocar aí, sabe? Inclusive ninguém vai te julgar, né? Aqui é um espaço de construção, de aprendizado também, então vale a pena essa participação. Mas assim, eu vi esse dado antes, né? Inclusive com a Simone, nós estávamos conversando, e é um dado bem alarmante mesmo. E você não pode colocar essa carga, essa é a minha opinião, né? O que eu acredito. Você não pode colocar que a diversidade... Porque assim, vou partir do princípio de que a diversidade ela é bacana, a diversidade é boa. E outra coisa, a própria legislação estabelece, né? Óbvio que de forma formal, que a gente busca isso é uma efetividade social, mas ela já estabelece de uma forma formal de que essa diversidade ela é igual, né? Ela é igual perante a lei. Na prática, o que a Simone está mostrando aqui para a gente é que, infelizmente, não estamos falando de igualdade no que tange a oportunidade do mercado de trabalho. E não é porque simplesmente a mulher fala, é porque eu não quero, é uma opção que os homens gostam, uma opção que as mulheres não gostam, não é isso. Né? Como ela está colocando aqui, é uma questão, é uma construção promovida pela própria família dessa pessoa, mas a família, ela não sei nem se eu posso dizer que ela é totalmente culpada, porque isso vem de muitos anos atrás, né? Um construtivismo que vem se perpetuando, e a nossa luta hoje é por mitigar, minimizar isso daí, né? Promovendo uma igualdade de oportunidade, partindo do princípio de igualdade de responsabilidade. E essa responsabilidade não só de provimento, mas também nessa distribuição, até mesmo, né, inclusive eu diria que é muito importante, de tarefas dentro de casa, né? Pois é. Rodrigo, eu vou te falar, vou dar a resposta, já que ninguém colocou aqui, eu vou dar a resposta. O que faz com que a gente tenha consciência de que a diversidade traz bons resultados, especialmente estamos falando do recorte de gênero aqui, né? Que dá lucro, que é bom para todo mundo. O que previne, então, das mulheres estarem nas organizações? Basicamente tem relação com os vieses inconscientes. A gente está nessa construção há muitos anos, você acabou de dizer. Né? Então, a gente construiu um papel de mulher, o que é ser mulher, onde é que é o lugar de mulher, e que a gente não consegue diferente. Então, aqui vai a primeira dica. A dica número 1 que eu dou. Repense seus vieses. Repense a forma como você sempre levou em consideração determinadas coisas. Então, na linha ainda da dica
considere suas piadinhas, por exemplo. As piadinhas que a gente faz no dia a dia são piadinhas sexistas? Estão agradando a quem? E estão reforçando que tipo de comportamento estereótipo, né? Se você... Inclusive, se... Pode falar. Não, só ia comentar que, inclusive, tem uma brincadeira, né, que eu costumava fazer, de que toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que você está trazendo aqui, né? Pois é, e você vê uma mulher dirigindo, você fala assim, ó, só podia ser mulher, né? Olha lá, a Sueli tá falando, oi Sueli da SAP, lugar de mulher é onde ela quiser, é isso aí, lugar de mulher é onde ela quiser. Então, essas construções, essas piadinhas que a gente escuta ao longo da vida, Rodrigo, é assim, a gente costuma repetir. Então, assim, viés inconsciente, viu o que está falando, repensa. Ou está ouvindo alguém falando, reforçando esse estereótipo, falar, cara, não entendi o que você falou, conta de novo. A pessoa fica minimamente sem graça e você não está sendo um bobo, um chato, você está sendo alguém que constrói uma sociedade mais igualitária. É diferente, entende? Se você tem um irmão, se você está na sua casa, como é que você tem falado hoje com a sua família sobre as divisões, né? Dentro de casa. Mãe, deixa que eu te ajudo. Ou então, se você é casado, você é casada, como é que está sendo a divisão? Tanto a mulher abrir o espaço para que o homem entre ou para que o seu cônjuge, quem estiver na sua casa, ajude nessa divisão e não fique você sobrecarregada, porque lembrem, as mulheres não nasceram sabendo e elas não têm o DNA do saber sobre isso. Elas foram muito treinamento. Desde pequenininha ganha boneca, de casinha, né? Assim. Então, é muito treinamento. A gente aprende, né? Nós somos inteligentes, a gente aprende. Então, o homem pode aprender também. Né? Então, como é que a gente consegue começar a conversar e chamar, por exemplo, se você tem um irmão, se você tem... Né? Quem é que está ajudando? Então, vamos contribuir. Ajudar, inclusive essa palavra ajudar é uma palavra que eu não gosto muito, porque ajudar significa eu estou ajudando na tarefa do outro. Então, se eu falar assim, Rodrigo, vou te ajudar a fazer determinada tarefa. Tá claro que a tarefa é sua. Eu só estou te dando uma força, né? Assim, quando eu falo mesmo. Realmente compartilhar, eu estou falando, não, essa tarefa é nossa. Vamos fazer junto. Cada um faz uma parte, não fica pesado para ninguém. Então, essa sensibilidade, é começar a questionar. Então, a questão do viés, ele é muito importante. E aí, quando a gente fala de ciência e tecnologia, das mulheres em carreiras de STEM, por exemplo, o que eu estou falando aqui desde pequenas, meninas são estimuladas, como eu falei, a brincar de boneca, de casinha. Os meninos brincam do quê? Brincam de videogame, brincam de atividades de desmontar e montar coisas, Lego, um monte de coisa que está estimulando o raciocínio lógico da sua grande maioria. Por que as meninas não são incentivadas nesses mesmos tipos de estímulos, entendeu? Por construção social, basicamente, porque você não vê, Rodrigo, em um brinquedo. Se você pegar um Lego, pega a caixa do Lego e vê assim, se está escrito brinquedo de menino. Não tem. Se você pegar uma bola, você vai... Pega uma bola, faz um teste, pega uma bola e vê o que está escrito lá na caixa. Não tem escrito brinquedo de menino. Assim como na boneca, também não tem escrito brinquedo de menina. Não tem escrito. Isso é construção social. Agora eu faço uma pergunta, uma provocação. Se você vir um homem brincando de boneca, é um absurdo, né? Você não tira essa boneca desse menino. Mas qual é o medo que tem? Que ele se torne um bom pai no futuro? Porque é o único medo que pode ter. O menino brincando de boneca, ele pode se tornar um bom pai. Olha que perigo que pode ser, né? Então, isso tudo é pra gente questionar, né? Porque isso vem desde muito cedo. A mulher fica grávida, todo mundo já quer saber se é menino ou menina. Pra quê? O que vai fazer diferença? É para dar roupa rosa e azul? É para quê? Né? Para já começar a construção desde muito cedo do que é ser menina e do que é ser menino. E olha, Rodrigo, vou te trazer um dado agora, para todo mundo um dado, que é o seguinte. Hoje, ainda hoje, tá? 81,4% das meninas arrumam suas camas. Sabe quanto é o percentual dos meninos? 11,6%. Eu não estou falando das camas da casa toda, não. Estou falando da própria cama que a pessoa dormiu, tá bom? É verdade, é verdade. 76,8% é um dado alarmante, não é? Pensa só. É muito alarmante. 76,8% das meninas lavam a louça. Os meninos, 12,5%.
A louça da sua casa, tá? Da casa da sua Uhum. família. Sim, sim. 65,6% das meninas ajudam a arrumar em casa, a limpar a casa. Os meninos, 11,4%. E aí, quando fala sair para a rua, para as atividades externas, as meninas 4,3%, os meninos 12,5%. Então, assim, existe hoje uma construção social sobre esse assunto. Inclusive, eu gostei muito, né, Simone, do que você comentou agora há pouco, sobre a questão dos brinquedos, né? E. Ixi, eu não. Pessoal, não sei, travou aqui o vídeo da Simone para vocês? Aqui, voltou. Simone, tinha travado por um momento aqui. Eu não sei se estava conseguindo me ouvir. Sim, estava te ouvindo. Ah, legal. Inclusive, uma pesquisa, né, que eu já fiz, salvo o melhor juízo, foi coisa de notícia que eu li, depois, quando estava no shopping, aproveitei para dar uma olhada. Quando você vai naquelas lojas de brinquedos, né, sei lá, aquela PB Kids, né, esses tipos de lojas, assim, no shopping, não sei, e você observa que tem a seção lá de meninas, seção de meninos, né, e você percebe também que é desde pequeno, ou desde pequena, que a pessoa ela já é incentivada a brincar com isso, que nem você disse, né? Tipo assim, na bola não tá escrito que é brinquedo de menina, é de menino, não importa, faz, né? É para todos. A questão é que você percebe que na própria disposição de vitrine, de loja, eles segregam e para as meninas você não vê nada, né? Se eu estiver falando besteira, pode me corrigir, mas assim, você não vê nada que estimule o raciocínio lógico, coisa e tal. Pelo contrário, você vê aqueles brinquedos e a menina, por mais que ela não goste, se a família dá isso para ela, ela tem que aprender a se divertir com aquilo. E ela acaba, né, seguindo nesse caminho. Exatamente, Rodrigo. Isso também é o que as pessoas de alguma maneira vão buscar, né? Então, provavelmente a pessoa entra na loja e fala: "Eu quero um brinquedo de menina", né? E aí vai para o lado das meninas. Então, normalmente os quebra-cabeças, os jogos de montar, os jogos de uma forma geral, eles não estão nessa sessão. De menina tá Barbie, tá agora várias bonecas de vários tipos diferentes, né? Então, aí aqui tem alguém comentando, a própria identidade visual dos brinquedos tem uma conotação para menino e menina, exatamente. É muito comum que aconteça também. Então, mas, gente, o que a gente está alertando aqui é que depende de cada um de nós fazer a diferença. Porque a gente pode desconstruir nossa casa. Mas olha aqui outro dado, Rodrigo, já que a gente está trazendo informação, né? Na Justo? PNUD desse ano, PNUD é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é uma área específica da ONU, tá? Na PNUD de Uhum. 2020, lançado agora em março, diz o seguinte: 90% da população mundial tem preconceito contra a mulher. 90%. Isso significa que não são só homens, mas as mulheres também têm preconceito contra as mulheres. Então, é um Isso é dado verdade. muito triste, né? É um dado muito alarmante. Mas esse preconceito vem da onde, né? Então, vem do machismo, e eu digo para você o seguinte: homens e mulheres são vítimas, mas também reprodutores do machismo, né? Então, é muito importante. São vítimas, né? Muitas vezes, violência, vítimas de falta de igualdade e tudo mais, mas também reprodutoras. Então, quantos de nós, mulheres aqui também, não estamos reproduzindo, né? E o olhar para o privilégio e invasão são parte do problema e da solução. Então, olhar para isso, não deixar de olhar. Então, quando a mulher está em casa fazendo home office, que o marido está em casa fazendo home office também, por que o espaço melhor de home office é dele e não dela? Acontece muito isso. Eu tenho ouvido direto, Rodrigo, direto, as pessoas me procurando e falando: Simone, eu acho justo que ele tem, mas justo por quê? Me explica se os dois estão trabalhando, não é? Porque uma É construção verdade. histórica. Porque a criança fica todo momento chamando por mim. E por que não chama pelo pai também? Porque lembra que quando a gente separa o cuidado do afeto, o cuidado pode ser realizado por qualquer um, né? Qualquer pessoa pode cuidar do cachorro, da criança, do idoso. O afeto é uma construção, é relacionamento. Então, se o homem não se relaciona com o filho, não vai ter construção de relacionamento, porque ele não se relaciona, não é assim? Então, Inclusive,
E o relacionamento não é só na hora de brincadeira, não, tá? Ah, vamos brincar, então agora com o Isso, papai. Não é assim, no dia a dia, é o exato. cuidar, é o homeschooling, é ajudar a fazer a tarefa doméstica, tudo isso. E tem mais, Rodrigo, o homem pode servir de exemplo para essa criança também, né? Porque quando uma Sim. criança percebe o pai, percebe o irmão mais velho, percebe todo mundo contribuindo, ele vive nessa atmosfera, ele não vai aceitar um ambiente diferente disso, um ambiente onde todo mundo pode contribuir e participar. Você ia fazer um comentário? Não, até me fugiu aqui agora, mas não, basicamente essa questão de afeto e cuidado, né? Eu concordo. Inclusive, já vi muitos pais que, que no próprio relacionamento com seus filhos, eles acham bonito, eles preferem manter esse distanciamento, porque o homem é assim. Não estou generalizando, né? Claro, mas assim, eu comento que existe isso, né? E, ó, se vier com querendo desabafar, coisa e tal, não sei o que lá, vai vir lá com a sua mãe. Porque comigo, né? Exato, exato. Olha Infelizmente, só, infelizmente. esse veja, é uma reprodução do machismo. Aí você falou de uma coisa muito interessante. A gente não é culpado pelo machismo. Ele foi uma construção social, ele é estrutural na nossa sociedade. Mas sim, nós somos responsáveis por mudar as coisas. A gente não é Concordo. culpado, Isso mas é mesmo. responsável. Cabe a É isso mesmo. nós mudar essa sociedade e começa a mudar a sociedade, Rodrigo, não é ir para passeata na Paulista, não. Necessariamente, isso também é bom, mas não é só Sim, isso. sim, sim. É dentro Sim. da sua própria casa, da sua célula menor. Hoje em dia, em confinamento, você tem uma chance, tem um laboratório incrível para fazer as coisas acontecerem dentro do seu espaço. Como você consegue mudar a si mesmo, sendo menos crítico, né? Aceitando o outro, fazer do jeito do outro, que também é bem legal. É só um jeito diferente de fazer as coisas, mas também a própria pessoa tomando o seu espaço também. E aqui, ó, tem um monte de gente falando, ó, a questão das cores, deixar apenas as cores só servem hoje em dia para segregar. E é verdade, porque para que essa coisa do rosa e azul, né? Não faz sentido nenhum essa construção social, né? Temos que ficar atentos e nos policiar com o nosso comportamento, verdade, porque a gente, não é natural. A gente está vivendo, inclusive, uma coisa interessante, porque eu tenho duas filhas pequenas. Então, eu fui criada num tipo de sociedade e quero construir uma sociedade nova. Então, eu tenho que me policiar o tempo todo da construção que eu vivi e criando uma nova construção com as minhas filhas, entendeu? Então, é o É tempo todo muito bem pensando colocado, né? nisso. Não é fácil. Não Não é é fácil. fácil, mas também não é É impossível. enraizado. Tá Exato, isso enraizado, mesmo. mas depende de cada um de nós, com consciência, querer mudar. E aí, Uhum. Rodrigo, outro dado aqui que eu queria compartilhar, que é não sei se vocês já viram, eu recomendo, chama Precisamos Falar com os Homens, é um documentário, tá no YouTube. É muito legal. Eu sempre falo assim, ó, faz uma pipoquinha e chama a família, porque ali serve para todo mundo. Precisamos falar com os homens, porque fala justamente da temática do machismo, do prejudicar do machismo para homens e mulheres. E ele fala o seguinte: do Papo de Homens, eles que coordenaram, é uma pesquisa né, com diversas pessoas, acho que, se não me engano, 40 mil pessoas participaram, e traz um monte de dados. Um deles é a Caixa dos Homens, que já vem, né, de muitos anos falando sobre a Caixa dos Homens, e eles tentam abrir essa caixa. O que é a Caixa dos Homens, Rodrigo? A Caixa dos Homens é o homem é provedor, é o tema da virilidade, né? O homem tem que estar prestes, né, de prontidão todo momento, a questão do libido, de ser fortão, homem não chora. Quem nunca não ouviu assim, menino, fica quieto, menino não pode chorar, homem não chora. Homem não lida com os sentimentos, não. A mulher sai para conversar, fala de tudo. Sentimentos. O homem sai para conversar, fala de futebol, fala de carro, mas não fala do que está sentindo. É mentira? Não fala. É Não fala. verdade, é verdade. E por que A não? maioria, E por que não? Né? Porque o medo de ser julgado, o medo de ficar vulnerável. Só que a vulnerabilidade, aí vai minha segunda recomendação. Que eu falei dos viés, agora eu vou falar das novas competências. As novas competências que estão vindo no mercado de trabalho, para quem está estudando e vai ingressar no mercado de trabalho, as competências exigidas hoje são empatia,
colaboração, tá certo? E mobilidade é o que vai ajudar a conectar com tudo isso, né? Então, de verdade, você vai precisar, nesse mundo VUCA, que a gente chama, né? Volátil, incerto, e que tudo acontece conectar com o outro, você tem que ser vulnerável, você tem que se colocar como ser humano ali, né? Então, está surgindo também o conceito do líder cuidador, que é o líder que de verdade leva em consideração o humano e o outro, né? Então, esses são sentimentos e são comportamentos e são novas competências que vão ser necessárias para os homens e para as mulheres. Então, como é que os homens vão se permitir mais, né? A conversar mais sobre essas coisas. Inclusive, os homens são os que mais têm consumido bebidas alcoólicas, drogas, né? Tem mais acidente de carro, são com os homens, por conta dessa agressividade, né? O homem é agressivo. Não, tudo bem do homem ser agressivo. Se a mulher for um pouco mais assertiva no mercado de trabalho, nossa, você é muito agressiva, não combina. Mas se o homem for agressivo, joinha, né? Tá tudo certo. Então, só que essa agressividade, ela escoa nos acidentes, ela escoa na saúde. Os homens são os que mais sofrem de ataque cardíaco, por exemplo. Né? Por quê? Está tudo reprimido. E essa agressividade faz mal, como eu falei, para homens e mulheres. Então, que tal se libertar e construir, criar novas formas de diálogo e também de construções sociais, né? Você guardar esses sentimentos, né? Inclusive, eu não sei se eu vou estar fugindo aqui da ciência, claro, mas eu acredito nisso, né? Esses sentimentos de guardar, de rancor, etc. e tal, tudo isso eu acredito, isso é opinião minha, né? Você pode me corrigir se estiver errado, Simone, mas eles são sentimentos que emitem energias. E essa energia, ela pode impactar, né, a depender dela, de forma negativa à saúde, né? E é isso que você falou. Isso aí. É isso mesmo. A Silvana está dizendo também aqui um outro documentário, O Silêncio dos Homens, também muito interessante, também tem relação com isso. Também o pessoal do Papo de Homens está envolvido, vale super a pena, gente. Silêncio dos Homens, precisamos dos homens, porque dali você... Muito do que eu estou falando aqui tem a ver com essa construção também que eles comentam lá. E aí, Rodrigo, já chegando para o fim da nossa... Nem parece que a gente já está uma hora. Isso, eu ia até falar. Infelizmente, né, passa muito rápido. Pois é, o que eu queria comentar, assim, para encerrar, é que a gente precisa desnaturalizar o cuidado. Desnaturalizar significa tirar essa questão que a gente acha que é normal, que é natural, né? Que é, de fato, o cuidado pode ser realizado por qualquer pessoa, né? Engravidar e parir são atos biológicos, não tem jeito. Isso é a mulher que faz. Mas cuidar é uma necessidade inerente das relações, tá certo? Então, quem se relaciona, cuida, né? O vínculo, ele é construído, ele não é construído, tá? O vínculo é construído. E todo mundo pode e deve aprender a cuidar. Isso quem fala muito é minha colega na ONU, a Tainá Leite. Ela tem bastante temática dessa do cuidado que vem ajudando bastante. Então, questionar os vieses, desenvolver novas competências, dividir e compartilhar o cuidado doméstico, de fato, levar em consideração que todas as tarefas dessa casa onde você mora, elas também são suas, não só da sua mãe ou da sua esposa, né, ou das mulheres dessa casa. E lembrar, né, como fechamento, lembrar que você não vai ser um demérito para você fazer essas atividades ou dividir. Pelo contrário, vai te tornar um ser humano mais responsável, um ser humano socialmente mais responsável, que está construindo algo diferente. E que leve em consideração também a criação de crianças. É um irmão, é um filho, é um sobrinho. Como é que está sendo essa criação? E também apoiar que ele possa viver, que essa criança possa viver e conhecer novos exemplos, que as meninas possam ser mais incentivadas em tarefas que estão relacionadas também com o campo da ciência, e que os meninos também possam, além desse desenvolvimento intelectual, apoiar também em tarefas que seguramente vão torná-lo um ser humano melhor, um ser humano mais socialmente reconhecido e, ao mesmo tempo,
desenvolvendo competências que vão ajudar aí na sua profissão também. Era isso que eu queria Muito legal. hoje, Rodrigo. Legal, Simone. Nossa, eu agradeço imensamente. O pessoal gostou, o pessoal participou aqui. Agradeço imensamente você dividir essas informações com a gente. Lembrando, desde já, que depois a gente vai disponibilizar esse bate-papo aqui no YouTube, né, no canal do YouTube, que é TVDCE DCE em Debate, e também no nosso Facebook, né, DCE Uninove. E, inclusive, gostaria até de reiterar aqui o negócio que a Simone disse, muito importante, que é nós abraçarmos essa pequena parcela, mas super importante, de responsabilidade no todo, né? E atuarmos com todas as nossas forças, né, da melhor forma possível, enquanto nós temos poder para aquilo. Enquanto temos mais poder ainda, né, ou maior influência para causar uma diferença, um impacto cada vez maior, né? Eu quero dizer, em suma, se você hoje pode influenciar a sua família, faça isso. Não fique pensando que, porque se eu fosse, né, um dia se eu me tornasse alguma coisa assim, assim, assado em tal local, eu promoveria essa diferença. Não, começa desde já, né, no seu ambiente, né, no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho e assim por diante. Mas, Simone, eu agradeço muito sua participação hoje, eu gostei muito, né, desse tema. Se nós pudermos trazer, né, conforme o decorrer das próximas semanas, mais temas, mais lives em parceria, até mesmo com nossos parceiros, né, com a psicologia, nossas parcerias também eu digo, com cursos nichados, né, dentro do público de odontologia, do direito, né. Inclusive, eu agradeço a todas as lideranças também que estiveram presentes aqui na live. Mas é isso, Legal, Simone. Muito obrigado. foi um prazer. Simone, antes de finalizar, eu acredito que temos mais alguns segundos, né? Poucos segundos, mas temos. Caso alguém queira conhecer o trabalho da ONU Mulheres, como fazer? Bom, tem o site da ONU Mulheres, né? Só digitar ONU Mulheres já entra direto ao site. Eu também tenho minha consultoria própria, SSB Consultoria de Diversidade e Cultura Inclusiva. Então, vocês me encontram pelo LinkedIn, Simone Bianchi. Bianchi é Binche. Vou ter o maior prazer de recebê-los por lá e a gente fica em contato. Tem todos os meus contatos por lá também pelo LinkedIn. Me adicione e a gente pode trocar mais, dialogar mais sobre esse assunto. Tá legal, Simone. Tá joia, então. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal, por participar. Até a próxima live. Até, tchau.